Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mudar de Vida Se. Hoje com o tema, vou-vos deixar aqui algumas bases para definirem aquele que é o vosso cliente ideal ou o cliente que vocês pretendem atrair, não é? Caso estejam a começar. Este tema de hoje pode ser aplicado a quem está a preparar o seu negócio ou a sua ideia de negócio, o seu plano de negócios, ou também pode ser aplicado a quem já tem um negócio e quer melhorar, no fundo, a definição daquele que é o seu público-alvo ou o cliente ideal, porque aqui, mais do que público-alvo, vou-vos falar da definição do cliente ideal, que tem traços diferentes daquela que é a caracterização habitual ou digamos, da forma como normalmente se caracteriza um público-alvo assim de forma genérica. Vamos então definir o que é isto de cliente ideal. O cliente ideal, desde logo, vocês têm que começar primeiro por definir, independentemente de outros requisitos, e já vamos chegar lá, mas há uma premissa para mim de base que é com quem é que vocês querem trabalhar. Este é o primeiro ponto que vocês têm que definir. Porquê? Porque se vocês querem ter um negócio no qual tenham prazer no dia-a-dia, gostem daquilo que estão a fazer, não sintam desânimo no vosso trabalho e, portanto, que no fundo é onde nós passamos 100% não é 100%, mas muito do nosso tempo, 100%, meu Deus, mal era, não é? Mas passamos muito tempo da nossa vida a trabalhar e, portanto, aqui o que eu tento promover é vocês encontrarem um negócio alinhado com aquilo que vocês gostam de fazer, quase como se fosse um hobby, digamos assim, remunerado. Ou uma área que vos dá prazer, em que vocês não sintam aquele peso do estar a trabalhar. E portanto, naturalmente, se nós queremos trabalhar numa área que nós amamos e nos aparecem dentro dessa área pessoas com as quais nós não nos identificamos, com as quais nós vamos pôr ansiosos, estressados, porque não gostamos do feitio daquela pessoa, da forma de estar daquela pessoa, da sua personalidade, naturalmente, quer dizer, vai acabar por se quebrar aquilo que é as pessoas com quem nós queremos lidar no nosso dia-a-dia. Pronto. E, portanto, a primeira premissa é realmente definir com quem é que eu quero trabalhar. E aqui também é preciso ter uma coisa em consideração. Porquê? Porque hoje em dia que está cada vez mais fomentado a promoção e o marketing digital e nós comunicarmos através das redes sociais, e nas redes sociais, quando nós partilhamos e comunicamos, nós temos que perceber que aquilo são redes sociais. Portanto, nós não estamos a falar quase como um slogan de televisão, nós estamos a falar com pessoas. E, portanto, a nossa comunicação vai ser direcionada para alguém que nos está a ouvir, não é? Portanto, não estamos ali apenas a mostrar produtos, estamos a conectar-nos com a nossa audiência. E, naturalmente, a linguagem muda em função daquilo que é o público que vos está a ouvir, não é? Portanto, todos nós temos formas diferentes de comunicar e também conectamos com pessoas diferentes e com a linguagem de pessoas diferentes. E é disto que também estamos a falar. Portanto, nós temos que definir alguém, ao definir aquilo que é com quem é que eu quero trabalhar. Estamos também a definir o tipo de linguagem que essa pessoa tem, se ela é uma pessoa descontraída ou não, como é que ela vê a vida, qual é a forma dela estar na vida. Tudo isso são fatores fundamentais que vocês devem identificar
para definir com quem é que vocês querem trabalhar, não é? Muitas vezes surgem depois pessoas e nós até chegar a um patamar também é preciso ter isto em consideração, independentemente de nós termos definido o nosso cliente ideal. Ele é o ideal, é para aquele que nós vamos desenvolver o nosso trabalho, mas naturalmente vão surgir outras pessoas, eventualmente que nós não estávamos a contar, e poderá haver uma fase que nós, enfim, não podemos ainda, digamos, descartar determinado tipo de cliente, e por isso vamos, numa fase, ter que aceitá-los, mas sempre caminhando para o objetivo de eu quero trabalhar com aquele tipo de perfil de pessoa. E, portanto, é de vocês interiorizarem, verem qual é a vossa maneira de estar na vida, quais são as pessoas com quem vocês gostam de se relacionar e se sentir bem, e definir era com este tipo de pessoas que o meu sonho era trabalhar só com este tipo de pessoas. Se quisermos pôr as coisas assim um pouco mais, digamos, em termos de ideal. Portanto, no fundo, o meu sonho era trabalhar com este tipo de pessoas. Quem trabalha tanto business to business, não é? Portanto, com empresas, isto também acontece porque a empresa é feita de pessoas e mesmo que a vossa comunicação seja direcionada para órgãos de direção, portanto, independentemente, não é? Ou para os decisores, não é? Porque se vocês trabalham com empresas, vocês vão ter que chegar à comunicação com quem decide, que por vezes pode ser o diretor da empresa, o dono, pode ser o diretor de compras, de marketing, depende das áreas com que vocês trabalham, mas trabalham para a realidade empresarial. As empresas não são seres indiferenciados, têm pessoas que decidem dentro dessas empresas e, portanto, também aí vocês encontram perfis diferentes de empresários, perfis diferentes da própria forma de trabalhar da empresa, valores diferentes, valores que vocês podem eventualmente não se identificar e, portanto, tudo isto também é aplicável ao universo de quem trabalha com empresas, não é? Portanto, quem não trabalha com o público em geral, portanto, de venda ao público consumidor, mas sim com empresas. Portanto, existe sempre um perfil por trás de quem está a comprar e a adquirir os nossos serviços ou produtos. E, portanto, isto aplica-se a tudo. Porque vocês podem, mas eu trabalho para empresas e não é bem assim, porque eu gostava de trabalhar com aquela empresa, porque ela é uma empresa de grande dimensão, mas será que vocês querem trabalhar com aquela empresa que é de grande dimensão, mas depois por trás de quem decide com quem vocês vão lidar, estão pessoas com as quais vocês não se identificam com a forma que estão a trabalhar, ou que trabalham, ou com os seus valores, e vão ter que engolir muitos sapos? No fundo, esta questão que vocês têm que se colocar. Porque muitas vezes há pessoas que, sobretudo nesta área do trabalhar com empresas, que eu falo porque eu trabalho quer com o público, não é? No caso dos empreendedores que ainda não são empresários, mas também trabalho com empresas diretamente, e é óbvio que há situações que nós temos que desenvolver o trabalho porque nos foi contratado e que nós aceitamos, mas que realmente há uma determinada fase que nós não nos identificamos com a linha que a empresa está a querer atribuir ao trabalho, que muitas vezes nos tira isenção. E será que eu quero trabalhar com esta realidade? Atenção, ter que trabalhar com a realidade não quer dizer gosto ou o meu sonho é trabalhar com esta realidade. Portanto, eu volto a dizer, a definição do cliente ideal não é dizer que a partir do momento que ele está definido, vocês vão se recusar a trabalhar com outro tipo de clientes. Depende, mas
O objetivo é vocês trabalharem para um dia terem um posicionamento que se calhar vos permita dizer não, não aceito, não é? O trabalho, não aceito vender para si, não. E atenção, também chama a atenção, no caso de quem tem loja, por exemplo, aberta ao público, não é? Quer seja online, quer seja offline. Nós não sabemos exatamente quem nos está a comprar, quem nos vai entrar na loja, mas tudo o que vocês desenvolvem em torno dos vossos produtos, da vossa comunicação, daquilo que vão vender, da forma como expõem, da forma como conectam com o cliente e fazem chegar o produto ao cliente, está relacionado, mais uma vez, com o público que vocês querem atrair. E vocês, ao longo do tempo, se trabalharem sempre com uma comunicação alinhada com o cliente ideal que vocês querem atrair, o que é que virá a acontecer? Cada vez mais vão ter esse tipo de cliente e os outros naturalmente afastam-se. Portanto, aqui ninguém está a dizer para vocês expulsarem clientes, deixarem de vender a um determinado cliente. Não é nada disso. Ao definirem, terem muito bem esta visão muito clara, tudo vai estar direcionado para aquele cliente ideal. Quem vier, tudo bem, ninguém vai expulsar e eu poderei numa determinada fase ter que aceitar determinados trabalhos, isto quem lida com serviços, porque preciso, não é? E porque ainda não consigo ter só o meu cliente ideal no meu portfólio de clientes. E portanto, mas gradualmente, naturalmente, a ideia é que vocês comecem a ter os vossos clientes sejam realmente alinhados com aquela que é a vossa visão. Portanto, feito este preâmbulo, como é que vocês, isto é tudo muito bonito em termos de discurso, mas então como é que eu defino de forma objetiva o que é realmente então esse meu cliente ideal, ou como é que eu identifico e começo a identificar para depois trabalhar as suas características e a comunicação voltada para esse cliente. Primeira coisa que vocês têm que, e isto é básico, isto também faz parte daquilo que é a definição do público-alvo tradicional, aquela que tradicionalmente era muito usada na gestão, que tinha a ver com a idade, o género, no fundo aquilo que é, portanto, se são homens ou mulheres, não é? Portanto, o género, qual é o espectro em termos de idade, não é? Portanto, o intervalo de idades para quem vocês trabalhavam, se é mercado nacional, portanto, se são portugueses, são estrangeiros, dentro do estrangeiro, quais são os países em que vocês, onde eles se encontram. Portanto, tudo isto faz parte daquilo que é a definição do cliente, do público e do público-alvo, que normalmente se definia, portanto, tradicionalmente se definia em termos de um plano de negócios quando se montava, portanto, a parte do público-alvo ou do cliente-alvo. Aqui nesta metodologia vocês vão mais longe, portanto, para além de realmente identificarem qual é o intervalo de idades com que querem trabalhar, qual é o género, qual é eventualmente a profissão ou o tipo de profissões que desenvolvem, se são empresários ou não. Portanto, isto agora vai depender, portanto, no fundo é caracterizar aquilo que é o perfil básico. O que é que ele faz? A idade que tem, o género, portanto, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem filhos, portanto, aquilo que realmente caracteriza as suas características de base em termos de perfil social. E depois vamos começar a ir um bocadinho mais longe. E o segundo ponto, atenção que isto não tem uma ordem, eu vou-vos indicar pontos porque são características que vocês vão ter que identificar, não é? Portanto, não tem uma ordem, não é? Portanto, o segundo ponto que vocês têm que identificar depois é quais são os valores desses clientes que vocês querem atrair. E naturalmente, quanto mais alinhados eles estiverem com os vossos valores, melhor. Então, primeiro,
no fundo, vocês têm que identificar quais são os vossos valores, não é? E depois o cliente, à partida que vocês querem atrair, terá um determinado conjunto de valores. Por exemplo, o amor, a amizade, a honestidade, liberdade, a vontade de vencer, autonomia, não querer, sei lá, valorizar o ser livre, descontraído, pessoas que são descontraídas, não querem muita pressão em termos até sociais, até a forma como lidam com o trabalho. Portanto, vocês vão ter que identificar quais são os valores que esse vosso cliente ideal potencialmente terá, porque é o tipo de cliente que vocês querem atrair. Pronto. Portanto, elencam os valores. Em seguida, quais são os sonhos dessas pessoas? Porque todos nós temos sonhos. Portanto, podemos muitas vezes não expressá-los, mas no nosso panorama, no nosso dia-a-dia, nos nossos objetivos, mesmo que ainda não estejamos num estágio ou que definamos objetivos em função dos nossos sonhos, nós temos sonhos. Toda a gente tem sonhos. Nem que seja no seu íntimo, nunca os tenha expressado na vida, mas há alguns que mais não seja porque é que tanta gente joga o Euromilhões. Porque tem um sonho de alcançar algo, mais não seja ter prosperidade financeira, seja lá o que for. Portanto, todos temos sonhos de atingir algo, não é? Ou gostaríamos de. Portanto, sonhamos. Quais são os sonhos dos vossos clientes? Portanto, tudo isto às vezes, e eu no final vou-vos dar algumas dicas de como vocês podem encontrar isto, ok? Portanto, agora estou a definir as premissas que vocês têm que elencar e que vão ter que responder para o vosso cliente ideal. Quais são os sonhos dessa pessoa? E vocês têm que imaginar, porque vocês ainda não falaram com esses potenciais clientes. E deixo aqui só uma notazinha. Se vocês já tiverem clientes e até se derem bem com esses clientes, por que não tentar saber? Por que não tentar perguntar através de inquéritos que vocês podem fazer aos vossos clientes, onde incorporo perguntas relacionadas com isto que vos estou a dizer, e vocês começam também a perceber qual é o perfil daquelas pessoas com quem vocês gostam de trabalhar. Portanto, quais são os sonhos? Quais são os seus hábitos? Portanto, o que é que eles fazem no dia-a-dia, quer durante a semana, quer ao fim de semana? Quais são as rotinas que têm diariamente? Portanto, qual é o seu hábito? Portanto, aquelas rotinas que eles mantêm durante o dia, ao fim de semana, coisas que gostam de fazer, se gostam de viajar, se gostam de sair, se não gostam de sair. Portanto, se gostam de estar mais por casa, se gostam de praticar desporto. Portanto, quais são os seus hábitos, as suas rotinas, as coisas que fazem durante a sua semana e o seu fim de semana nos períodos de lazer. Quais são as suas dores ou problemas? E aqui nós vamos começar a entrar, porque em muitas áreas, isto agora depois depende, mas em todas as áreas, um cliente normalmente, quando procura um determinado serviço ou um determinado produto, falo por duas razões: ou para resolver uma dor ou um problema, ou para ter um prazer, não é? Portanto, satisfazer, no fundo, ter a busca do prazer, de obter prazer com aquela compra que está a efetuar. E vocês, quando estão a definir, e agora aqui quem está, portanto, ainda até a começar e a definir o vosso plano de negócios, mas mesmo para quem tem empresa e pode, e já tem clientes, e eventualmente o plano de negócios e em termos estratégicos é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. E, portanto, se vai mudando ao longo do tempo, a todo momento deve estar a ser feita este tipo de análise e melhorado, no fundo, este perfil.
para que cada vez alinhemos mais o nosso negócio, consigamos crescer, conseguimos atrair mais pessoas. Portanto, isto é aplicável à realidade a empresas já existentes ou não, ou que estão ainda a ser criadas. O que é que o vosso produto, à partida, o que é que leva o vosso cliente, e é isto que vocês têm que pensar para tentar identificar o que é que leva o vosso cliente a procurar-vos, quer seja para comprar um determinado produto ou produtos ou em busca de um determinado serviço. Ele vai, é porque tem que resolver um determinado problema, é por pura prazer, luxúria, portanto, o que vocês indicarem, portanto, depende, obviamente, daquilo, mas tentar descobrir o que é que ele sente, quais são as dores que ele tem, que faz com que ele tente comprar algo, que ele procure algo para obter. E, portanto, tudo isto vocês têm que identificar. Porquê? Porque, sobretudo, se vocês estiverem a comunicar através das redes sociais, e não só, mesmo a nível de publicidade, isto em todos os casos de publicidade, se vocês começarem a observar bem a publicidade até que passa na televisão, vocês vão perceber que este tipo de informação subtil está presente tanto no slogan ou na publicidade que está a passar, não é? E é sutil, eles não vão lá dizer se você, não é para depois comunicar, dizer assim, se você tem este problema, compre neste serviço ou este produto que eu resolvo o seu problema. De todo, não é isto. Aliás, as pessoas nem gostam muito de estar a identificar as suas dores, não é? Não, é sutilmente vocês, ao comunicarem, transmitirem ao vosso cliente que lhes vão resolver aquela dor. E é isso que o vai atrair até vocês. Não é apontar o dedo. Se você tem isto, compre este produto que eu resolvo-lhe esse problema. Porque muitas vezes, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, para quem trabalha com nutrição e emagrecimento e etc. Muitas vezes as pessoas não gostam até de ser confrontadas com uma realidade que elas até sabem de que precisam de perder peso, não é? E a comunicação do nutricionista ou de quem trabalha com essa área tem que ser focada em resolver naturalmente a dor e muitas vezes é naturalmente não quero entrar naquele biquíni porque vai, não é, sentir-se poderosa, está inerente, não é? Portanto, a pessoa para se sentir assim, dessa forma, se calhar ela vai querer emagrecer, mas a comunicação é subtil. Portanto, umas vezes mais, outras vezes menos, porque também não é esconder a realidade, mas é tentar que nós não comuniquemos infligindo ainda mais dor para quem estamos a comunicar. Portanto, é realmente tentar encontrar as dores que essa pessoa tem, que eu posso resolver, e de que forma é que eu posso comunicar associando algo de positivo que faça com que ela queira recorrer ao meu serviço ou produto. Portanto, identificar quais são as dores e problemas que esse cliente tem, potencial cliente ou cliente ideal, no seu dia-a-dia. Quais são os seus maiores medos? Sejam eles quais forem, medo, sei lá, pessoas têm medo de morrer, medo de ter doenças, medo de condicionar a sua vida familiar, medo de N situações. Portanto, todos os medos, todos nós, mais uma vez, o ser humano tem medos. Não há ninguém que não tenha medo. Pode tentar vencer, pode usar estratégias para tentar vencê-los, mas tem
Medos, portanto, que foram ao longo da vida, muitas vezes é fruto até da própria vida. Medo de perder o emprego, medo de perder a estabilidade, medo de, sei lá, depois até há pessoas que têm algumas fobias e etc. E, portanto, medos, portanto, identificar quais são os medos dessa pessoa. O que é que essas pessoas, portanto, desejam e sentem necessidade, ou seja, alinhado até com aquela situação que eu vos falei há pouco dos sonhos dessa pessoa, no fundo, o que é que essa pessoa deseja, portanto, deseja obter. Portanto, e até também alinhado um pouco com vocês, obviamente depois nós somos seres únicos e portanto isto tudo está alinhado, mas há pouco, quando vos falei das dores, no fundo, elas estão muitas vezes elencadas com um determinado desejo. E voltando até ao exemplo do emagrecimento, naturalmente as pessoas, por exemplo, uma pessoa que... e até vou dar aqui o meu caso concreto, não é? Portanto, eu tenho excesso de peso e, portanto, se calhar é uma dor que eu tenho, não é muito profunda, porque se fosse muito profunda eu se calhar faria mais por isso, portanto, não sei se sou propriamente o exemplo, não sofro muito com isso, mas tentando dar um bocadinho o exemplo, para vocês verem este paralelismo entre as dores e os desejos. Uma pessoa que tem essa dor do excesso de peso, não se sente bem, não se sente bem no seu corpo, normalmente tem alinhado também o desejo de aquela roupa ficava melhor se eu fosse mais magra, de entrar num determinado biquíni, de usar, não é, determinadas roupas. Normalmente a dor também está alinhada com um desejo de obter algo, de alcançar algo. E vocês, mais uma vez, quando comunicarem, têm que ter presente dor, desejos, não é? Portanto, tudo isto, e para quem estão depois a falar por causa do tipo de comunicação, se é formal, se é informal, portanto, por exemplo, se for uma pessoa que tem filhos, vocês comunicam para realidades que têm filhos, portanto, tudo depois estará alinhado para a comunicação que vocês fazem para o vosso cliente ideal. Mas normalmente há sempre este paralelismo entre sonhos, portanto, sonhos que as pessoas têm, dores que impedem, ou seja, que ela alcança aqueles sonhos, não é? Portanto, ela sente dor porque não consegue ter algo e tem um determinado conjunto de desejos, não é? Que ela gostaria de obter, portanto, ela desejava obter. E, portanto, isto está tudo interligado, não é? Portanto, e é este perfil que vos vai depois ajudar a comunicar para o vosso cliente ideal, em que ele quase que se conecta automaticamente porque se identifica com a vossa mensagem. Eu estou... esta pessoa está a falar para mim. É isto que o grande... digamos que o grande desafio do marketing, digamos, é comunicar de forma a que quando nós estamos a ver um anúncio, seja alguém a falar sobre o produto ou o serviço, a pessoa esteja a ouvir e diga assim, bem, esta pessoa está a falar para mim, portanto, eu tenho que comprar desta pessoa, porque ela identificou claramente aquilo que eu necessito. E é isto que vocês têm que perceber, que isto é muito mais profundo do que simplesmente definir o público-alvo. Eu trabalho ou os meus produtos, eu pretendo trabalhar com mulheres dos 20 aos 30 anos, com filhos, não é? Portanto, têm casadas, com filhos, são profissionais, portanto, trabalham, têm um nível de vida, um nível de rendimento de tanto. Isto é o público-alvo. Mas dentro desse público-alvo há múltiplas características dentro desse público. Por isso, hoje em dia, já é
já nem é o público-alvo, até já caiu um bocadinho, ele está lá, atenção, não estou a dizer, não tem que definir, no fundo, estas linhas do público-alvo, mas é preciso ir muito mais além, perceber realmente quem são as pessoas que dentro daquele público-alvo vocês querem atrair. E é isto que é encontrar estas características do vosso cliente, ou que caracterizam o vosso cliente ideal. Depois, também, qual é, para além dos hábitos, não é? Que também já elenquei, quais são as suas rotinas? Se acordam cedo, se não acordam cedo, o que é que fazem desde que acordam até se irem deitar, não é? Portanto, qual é realmente a sua rotina? Porque, mais uma vez, a vossa comunicação depois vai tentar encontrar, não é, características em que o cliente que vos está a ver, quer seja um anúncio, quer seja seguindo-vos nas redes sociais e vendo aquilo que vocês vão falando e comunicando, que a pessoa se identifique. Porquê? Porque tem um determinado lifestyle que está assente, quer nos seus hábitos, quer na sua rotina diária, que no fundo está alinhado com a sua forma de estar na vida, e a comunicação tem que ser muito bem direcionada também, tendo em consideração isso, porque vou dar um exemplo, por exemplo, não basta, imaginemos uma pessoa que tem hábitos, gosta, é notívaga, gosta de trabalhar mais à noite, gosta de se deitar tarde, por N motivos, porque até gosta de trabalhar à noite, porque gosta de ver uma série até tarde, não gosta de se deitar cedo, detesta, odeia acordar cedo, acorda cedo, contrariada porque tem que ir trabalhar durante a semana, por exemplo, não é? Vocês não vão vender, por exemplo, imaginemos um serviço daquelas pessoas que vendem, no fundo, o serviço de acompanhamento, de meditação, que muitas vezes pode estar focado nas manhãs, em fazer essas meditações pela manhã cedo. O vosso cliente ideal nunca vai ser esta pessoa que detesta acordar cedo, não é? Quase que, portanto, mais uma vez, o vosso produto, o vosso serviço, a vossa comunicação tem que estar alinhada com os hábitos do cliente que vocês querem atrair. Pronto. E por isso, também, muito importante, identificar as rotinas. O que é que essas pessoas, ou o que é que o vosso cliente ideal, eu vou sempre dizendo cliente ideal, que é para vocês não verem, que pessoas, não, umas são assim, outras não. Vocês estão a encontrar na vossa cabeça, relembrando, na vossa cabeça, vocês têm aquela premissa que eu disse logo no início, que é com quem é que eu quero trabalhar. E depois de identificar com quem é que eu quero trabalhar, vocês vão identificar as características que essa pessoa com quem vocês querem trabalhar tem. E tudo isto que vocês estão aqui a montar é para essas pessoas, para esse cliente ideal. Eu só posso ter um cliente ideal, mas Não, podem ter mais do que um cliente ideal. Portanto, vocês podem ter perfis diferentes que se alinham naturalmente com os vossos valores e com pessoas que vocês se identificariam e gostariam de trabalhar, e, no entanto, têm perfis diferentes. Por exemplo, nós podemos trabalhar bem e gostar, por exemplo, de pessoas que estão em termos de público nas pessoas casadas e com filhos, mas também ter depois um público que seja pessoas que não são casadas, não têm filhos, ou até mães solteiras, não é? Portanto, são clientes diferentes e vocês podem nos ter. O que é importante é que todos eles estejam realmente alinhados com aquilo que são os clientes que vocês querem atrair, com quem vocês querem trabalhar. E, portanto, e voltando ao ponto que eu estava, que fiz aqui esta pequena interrupção, faço um bocadinho isto, eu sei, mas pronto, é para tentar ir relembrando o que é que essas pessoas veem na internet, o que é que essas pessoas veem na televisão, quais são os seus programas favoritos,
se são pessoas que leem e o que leem. Se são mais adeptas de, por exemplo, até de Netflix e, portanto, plataformas, no fundo, que assentam já fora do universo daquilo que a televisão nos oferece, e, portanto, são plataformas, no fundo, online, o que é que, se essas pessoas estão mais conectadas? São pessoas que até estão mais no YouTube ou mais noutro tipo de redes sociais. Portanto, o que é que realmente essas pessoas, onde é que essas pessoas estão e o que é que essas pessoas veem? No seu, atenção, porque por norma, às vezes isto pode causar alguma estranheza. Por exemplo, eu trabalho com consultoria de gestão. Eu não tenho expectativa que as pessoas estejam à noite em casa a ver coisas sobre gestão. Podem estar a ver, às vezes, por necessidade, para se informar, para se formar, para melhorar as suas skills, não é? E até, nomeadamente, com quem eu trabalho, não é? Os empresários, muitas vezes, enfim, têm que ir fazendo pesquisa de mercado e, portanto, e muitas vezes, às vezes estão em casa, naturalmente, com o seu computador, a fazer esse trabalho, ainda que estando em casa, em momentos de lazer. E, portanto, são coisas que eles buscam. Mas, para além dessas coisas que eles buscam, não é? No meu caso, em particular, eles têm outras coisas de que gostam. Portanto, eles podem gostar de pesquisar coisas sobre carros, coisas sobre decoração, coisas sobre saúde, viagens, podem adorar viajar e pesquisam muito sobre viagens e, portanto, independentemente de também verem coisas sobre gestão, eles também têm outros gostos e outras coisas que gostam de ver. E, portanto, para além de identificarem naturalmente se eles veem coisas sobre a vossa área, vocês têm que tentar perceber, né, portanto, qual é o perfil deles em termos de pesquisa. E é mais ou menos, penso que não me esqueci, deixem-me só ver aqui nas minhas notas, penso que não me esqueci de falar em nenhum dos pontos que queria para vocês definirem este público, este cliente ideal. E agora, como é que vocês podem saber isto tudo sobre uma pessoa que vocês, enfim, vocês querem atrair, mas ela não está? Ponto número 1. Vocês querem atrair este tipo de pessoas. Mas ok, está bem, mas eu até quero atrair pessoas com este tipo de valores, mas eu não sei muito bem o que é que essas pessoas veem, se elas estão tanto na internet, em que redes. Então o que é que vocês têm que tentar fazer? Identificar alguma ou algumas pessoas que têm esse perfil que vocês, no fundo, desenharam, como sendo o perfil do cliente ideal para vocês, e vão pesquisar. Hoje em dia, quase toda a gente, não vou dizer toda a gente, 100% das pessoas, mas quase toda a gente tem algo nas redes sociais. Podem não estar em todas as redes, lá está, há pouco até disse, mas ou estão no LinkedIn, podem estar no LinkedIn, no Facebook e não estar no Instagram, podem estar no Instagram, no Facebook, portanto, e não estar no LinkedIn, mas por norma as pessoas estão presentes de alguma forma online. E lá vocês podem identificar, analisando o seu perfil, não é? Que tipo de coisas elas gostam. E às vezes não é só, mas a pessoa, eu cheguei ao perfil e a pessoa não coloca, porque quem tem um perfil de Facebook sabe que há lá um campo para se colocar as coisas que nós gostamos. E eu, por exemplo, eu falo por mim, eu não ponho lá, nem sei se tem lá alguma coisa, para ser sincera. Portanto, em termos daquelas coisas, gosto disto, gosto daquilo, não, portanto, há pessoas que têm isso preenchido, mas não é tanto por aí, porque há muita gente que não preenche isso, mas vocês percebem, por aquilo que elas publicam, vão começando a perceber o
que é que aquela pessoa gosta de fazer, que faz nos seus tempos livres e que gosta de fazer com a família. E vocês vão percebendo isso, e também até qual é o tipo de comunicação que essa pessoa normalmente tem, expressa, e portanto é estudar o perfil, portanto identificar algumas pessoas que vocês acham que é o vosso cliente ou que reúne as características do vosso cliente ideal, começarem por pesquisar, e depois vocês também vão ver pessoas com quem aquela pessoa está conectada, porque à partida, se são amigos, não é? À partida têm mais ou menos, ou pelo menos lidam bem uns com os outros, portanto terão os valores mais ou menos alinhados, e portanto é fazer pesquisa, é fazer esta busca. Isto nunca falha. Falha? Pode falhar, como é óbvio, mas volto a dizer, vocês estão a tentar atrair um determinado tipo de cliente ideal com quem vocês querem trabalhar. Vai-vos aparecer pessoas, naturalmente, que não têm esse perfil e até podem ter sido atraídas pela vossa comunicação. E está tudo bem. Mas o que isto vai permitir é que vocês, isto é um processo evolutivo, vocês têm que estar sempre a rever. E o que é que isto vai permitir? Vocês vão rebuscando o conhecimento do vosso cliente ao longo do tempo. À medida que vocês começam a atrair pessoas com quem vocês adoram lidar, a quem vocês adoram, no fundo, com quem vocês gostam de partilhar os vossos serviços, ou no caso, vocês gostam de vender para uma determinada pessoa porque sentem que estão realmente, os vossos produtos vão fazer aquela pessoa feliz, ou aquela pessoa vai se sentir bem com aquilo que vocês lhe venderam e vai voltar, porque cliente satisfeito tende a voltar, e isso vai sendo rebuscado. Portanto, não é aqui ficarem aprisionados por este mapa que vocês vão construir. Vocês até podem chegar à conclusão que algumas características que elencaram, afinal, não estão no horizonte do vosso cliente ideal e, portanto, que vocês querem melhorar isso. E vão lá e retiram. Se calhar eu não quero, afinal, trabalhar com este tipo de cliente que tinha identificado com determinado perfil. E vão mudando e vão melhorando até tentarem chegar ao tal cliente ideal. Portanto, trabalhar com pessoas com quem se vocês identificam, se não a 100%, perto disso. E com isto vos deixo. Espero que este conteúdo tenha sido útil, que se virem em replay, utilizem isto. Vocês podem ver o vídeo está publicado, podem ver várias vezes. Utilizem isto porque garanto-vos que é uma ferramenta poderosa para vocês depois montarem toda a vossa comunicação. Portanto, não é ilusório dizer já aquele referencial do público-alvo, é ilusório. Nós não nos direcionamos para todas as pessoas de 20 aos 30 anos, mulheres, não, isso não existe, porque existem pessoas muito diferentes em todas as faixas etárias e, portanto, identifiquem bem isto, vão aprimorando, porque garanto-vos que o vosso conteúdo e a forma como vocês comunicam e fazem publicidade, seja ela paga, mesmo para quem recorre a serviços externos, portanto, de criação portanto, da publicidade e de todos os conteúdos que vocês colocam publicamente, quer nas redes sociais, quer eventualmente quem utiliza canais como televisão, rádio, seja o que for, portanto, os canais externos às redes. É muito importante que vocês passem para essas pessoas, os criadores dos vossos conteúdos, quem é que vocês querem atingir. E para que eles percebam bem para que público é que eles têm que montar toda a comunicação e todo, quer o design, quer a mensagem, quer a forma como montam todo o conteúdo, é para atingir aquele tipo de pessoa. E, portanto, é muito importante vocês terem isto definido, quer seja para vocês comunicarem, quando são vocês próprios, quer seja para se subcontratarem serviços para fazer isso,
utilizarem esse referencial para definir muito bem quem é o tipo de pessoas que vocês querem atingir. Isso vai naturalmente ajudar os criativos, não é? E os designers e os marketeers que vão trabalhar com vocês. Portanto, porque senão vão ficar ali numa generalidade, depois os resultados não vêm e vocês podem sentir, então afinal a culpa é do marketeer ou do criativo. Se calhar não é. Se calhar o que falhou foi vocês não terem transmitido exatamente para quem é que eles tinham que direcionar a comunicação. Pronto, remato desta forma. Espero que tenha sido realmente útil. Se quiserem, durante a semana, virem a live, colocar alguma pergunta que vos fosse útil para vos ajudar, porque vocês não perceberam um determinado tópico e querem ali ajuda, no fundo, no meu caso, não sei bem, podem colocar esse comentário e eu responderei a todos os comentários que forem colocados. Até breve, tudo de bom e uma excelente semana.